Obrigada. Então, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, poder dividir com vocês, né, um pouco sobre a doutrina. E como foi anunciado, né, o tema será sobre mães e filhos, companheiros de evolução espiritual. Então vamos lá. É um tema bastante interessante, porque é uma forma que a gente tem de entender um pouco mais a doutrina. Por que todos nós estamos aqui, né? Todos nós estamos aqui a partir de quem? Da nossa mãe, né? Todos nós nascemos e tivemos a oportunidade de estar aprendendo e evoluindo a partir do nascimento. E quem nos proporcionou isso? Quem nos proporcionou isso foi a nossa mãe. Então, enquanto eles colocam lá a apresentação, a gente vai seguindo. Então, assim, filho é um ser que nos foi concedido temporariamente para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Não é obsessão, Sérgio Luiz. É mães e filhos. Então, quando eu pensei sobre iniciar esse tema, a primeira coisa que me veio à mente é a relação entre Maria e Jesus. Que grande oportunidade ela teve ao poder, né, dar à luz a um ser tão especial, que trouxe para nós todo esse aprendizado, que deixou para nós um legado. Que experiência ela teve, né, ao gerar e poder dar à luz alguém tão especial. E quando nós nos encontramos, né, com essa experiência, a gente pode imaginar o quanto é importante nós nascermos, nós termos essa oportunidade também para uma evolução. Então, assim, quando a mulher concebe uma criança, tem ali muito mais que um filho, tem uma nova vida, né? Os filhos, na visão espírita, são como um vaso vivo a ser preenchido com experiências e emoções e aprendizado. Então, quando essa experiência nos é oportunizado, a primeira experiência que nós temos são com as nossas mães, nós. Independente de nós sermos mães, de nós termos a nossa família, nós, em primeiro lugar, temos qual experiência? Com a nossa mãe, essa oportunidade, né? Muitos de nós, às vezes, reclamam, muitos de nós não teve ou não tem uma boa relação com as suas mães, às vezes porque elas também têm as suas limitações e também vieram nesse período de aprendizado conosco. Então, são oportunidades, tanto de as mães aprenderem com seus filhos, quanto os filhos aprenderem com as suas mães. Uma oportunidade ímpar de a gente evoluir e se desenvolver, né? Então, vamos lá. Os filhos são companheiros de evolução, colocados temporariamente sob os cuidados das mães. Então, quando as crianças chegam aos seus lares, que oportunidade elas têm de aprendizado? Como esta mãe pode ensinar? Como esta mãe pode fazer a diferença na vida de uma criança? E por quê? Por que esta criança vem justamente nesta família? Por que esta mãe tem justamente esses filhos? Porque a finalidade é ajudar a ambos a concretizar o próprio desenvolvimento, né? Logo, o crescimento e o aprendizado são mútuos. Filhos aprendem com suas mães e estas também aprendem com seus filhos. Então, o quanto uma criança tem para nos ensinar, independente de darmos à luz ou não, porque todos nós nos relacionamos, sendo mães ou não, nós nos relacionamos com as crianças. Quem tem a oportunidade de gerar e ter os seus filhos, é um relacionamento mais íntimo, é um relacionamento de grande aprendizado, né?
ter a oportunidade de gerar uma criança e de permitir que essa criança venha com uma evolução espiritual, é uma coisa inacreditável. E isso só é propiciado quem? As mulheres. Só elas. Os pais, é claro que tem, né, uma presença fundamental. Mas vejam bem, é a mãe que gera esta criança. E no momento em que ela está sendo gerada, ali já existe uma conexão entre o filho e este espírito que precisa daquele corpo para evoluir. E ele tem essa oportunidade. Então vejam bem, a mãe é que proporciona a evolução desses espíritos. Ela que traz consigo toda essa bagagem também espiritual. Os filhos são intimamente ligados às suas mães. Muitas vezes isso acontece por laços do passado, independente destes serem consanguíneos ou adotivos. Então vejam bem, todos nós, né, temos uma missão. Todos nós não estamos nas nossas famílias por acaso. Né? Nós fizemos lá o nosso tratado para virmos exatamente nesta família, exatamente com estes pais e do jeitinho que a gente precisa ser. Então todos nós somos desse jeitinho porque nós estamos aqui para aprender com as nossas mães e muitas vezes para elas aprenderem com os nossos filhos. Obrigada, muito obrigada. Aqui a imagem é tão bonita, eu adoro imagem, né? Então olhar essas crianças aqui é muito lindo, né? Criança é bonito em qualquer situação, né? Então vamos lá. Então, como eu dizia, né, lá é o primeiro slide, mostra o pai e a mãe, né? Todos nós estamos aqui nesse momento intensivo de aprendizado com as nossas crianças, né? Quando a mulher concebe uma criança, ela tem ali muito mais que um filho. É uma experiência, uma oportunidade. Se todas as mães soubessem a oportunidade que elas têm, não só de gerar, mas de poder permitir que esse espírito venha, né, para evoluir, que ele teve essa oportunidade através dela de chegar e evoluir, né, o quanto isso é importante para essa criança e para essa mãe. Os filhos são companheiros de evolução, colocados temporariamente sob os cuidados das suas mães. Então, assim, temporariamente. Eles precisam das mães por um determinado tempo, porque, né, só os animais irracionais é que conseguem sobreviver sem as suas mães, né? Num primeiro momento precisam, depois eles decolam e vão ter a sua trajetória e não precisam mais das mães. Mas os filhos, né, nós que somos seres animados, precisamos das nossas mães para nos desenvolvermos. E claro, mesmo depois que a gente não precisa desses cuidados básicos, a gente ainda mantém uma relação muito forte com as nossas mães. Então vejam como isso é intensificado, como isso é importante para a nossa experiência, para a nossa evolução, para que isso traga para nós essa oportunidade de evolução. Então, aqui a finalidade é ajudar a ambos, todos têm esta oportunidade. Como eu disse anteriormente, as mães aprendem muito com seus filhos. A gente, às vezes, eu digo a gente, mãe, né, acha que sabe mais, que pode tudo, porque tem mais experiência, porque tem mais tempo, porque passou por situações e acredita que sabe tudo. E quando a gente se depara com os nossos filhos, a gente vê que eles estão ali muito mais para nos ensinar. E essa oportunidade de troca é uma evolução que traz para nós essa experiência. E vejam bem, na medida em que nós vamos reencarnando, esses espíritos vêm com esta evolução. Então, cada vez que nós reencarnamos, nós viemos com uma bagagem que nós trouxemos das vidas passadas. Então, quanto melhor a nossa evolução espiritual, quanto mais nós pudermos aprender com as nossas mães, mais nas próximas evoluções teremos essa oportunidade também de ensinar. Então, como diz, né, os filhos aprendem com suas mães, essas também aprendem com seus filhos. Os filhos estão intimamente ligados às suas mães. Muitas vezes acontece por laços
no passado, independente desses serem consanguíneos ou adotivos. Então, gerar um filho é uma coisa muito, muito forte, mas não é difícil, né? Qualquer pessoa, qualquer mulher pode, a maioria das mulheres podem, mas algumas delas geram os filhos, mas por obra do destino não conseguem criá-los. Muitas vezes entram em adoção. Então, esta mãe que adota este filho, ela tem com ele já esse compromisso. Esta criança precisava estar nesta família, com esta mãe, e transcender estes laços com ela, independente desta mãe ter gerado esta criança. Então, os laços entre a mãe e os filhos, eles são sempre muito fortes, independente de eles serem consanguíneos ou adotivos. Porque o que importa é o laço espiritual, esse compromisso que nós temos com a espiritualidade ao reencarnarmos. Os filhos vêm com uma grande lição e uma ampla oportunidade de adiantamento e amadurecimento espiritual. O filho pode ser um espírito que carrega toda uma bagagem complexa, que essa mãe precisa para ter ao seu lado, para adquirir conhecimento e vice-versa. Então, quem de vocês, né, não conhece uma história de família em que os relacionamentos são tão difíceis? Muitas mães que se doam para os seus filhos e esses filhos não conseguem perceber e entender essa sua doação, essa sua dedicação. E também o contrário, né? Quantos filhos precisam intensamente desta relação e esta mãe não consegue se doar? Então, vocês vejam que isso tem uma explicação. É essa necessidade que este filho tem de dar para esta mãe a oportunidade de ela evoluir. Então, eu gosto muito de pensar que isso traz para nós uma reflexão, né? Que se a gente tivesse, né, se todos nós tivéssemos esta oportunidade e de entender o quanto isso traz para nós de benefício, talvez nós nos queixássemos menos, nós fôssemos mais agradecidos, né, pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos inseridos nas nossas famílias, né, de ter as mães que tivemos, os pais que tivemos. Mas a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes nos falta um pouquinho de gratidão, né? Por que nós passamos por tudo isso? Não é à toa que muitas vezes a gente se desentende com os filhos. Quem já não se desentendeu com seus filhos? Quem já não se desentendeu com suas mães? Quem já não foi tão crítico e já não aceitou as coisas que nos são colocadas, que certamente nos são ensinadas, mas a gente não consegue aceitar? E tudo isso é uma forma de conhecimento, uma forma de aprendizado. E a gente, quando tem essa experiência com as mães, a maioria das mães diz o quê? Quando tu tiver a tua família, tu vai ver como será. E tu vai lembrar de mim e das minhas palavras. A gente diz, não vai ser assim. Eu não vou ser assim. E a gente é. Porque a gente aprende com elas e repete a história. Tamanho é a força que tem entre estes laços espirituais. Não são só laços físicos, não são laços somente afetivos, são laços espirituais que já foram programados no plano espiritual. O amor maternal é um sentimento que muitos consideram instintivo e natural, que desperta na maioria das mulheres e é capaz de ultrapassar grandes barreiras. A realidade é que esse amor tão bonito, na verdade, é uma virtude a ser conquistada e não um instinto como se pensa. Eu achei muito interessante isso, porque nós sempre aprendemos que a relação maternal ela é instintiva, né? A criança nasce e tu aprende. A criança vem para o teu convívio e tu aprende. Então, tu aprende por instinto, por sobrevivência. Mas não. O que a doutrina mostra para nós é que esse instinto de relacionamento maternal, ele está muito mais
ligado a uma conquista, né? Nós precisamos conquistar esta criança. Nós precisamos conquistar e alimentar esta relação. Então, é uma caminhada, não é só um instinto. As pessoas dizem, não, o dia que tu tiver... eu nunca tive um filho. Agora tem cursos, né? No tempo que eu tive as minhas filhas, não tinha curso. A gente tinha que aprender na medida que elas iam nascendo e que a gente ia aprendendo com as mães, com as sogras, com as tias, e a gente ia se virando e aprendendo. E a gente ouviu isso, que era instintivo. E hoje, estudando a doutrina, a gente vê que é muito mais que isso. É muito mais que amamentar, é muito mais que trocar uma fralda, é muito mais que educar, é muito mais que ensinar. É uma relação muito forte, uma relação de proximidade. E se a gente perceber, não é só desta vida. Porque muitas vezes as famílias, tanto as mães quanto os filhos, e os pais também, têm uma certa facilidade de se relacionar. Tudo é muito fácil, tudo dá muito certo, e outras não. Se a gente for analisar, nós temos essa necessidade de vir, de passar por essas experiências difíceis, para quê? Para que nas próximas reencarnações a gente já tenha aprendido e possa ser melhor do que nesta. Já esta já é uma grande oportunidade. E se a gente conseguir transitar bem nesta, é certo que nas próximas será muito mais fácil. Todas as mães sabiam que precisariam amar no lugar de odiar, renunciar aos prazeres egoístas em prol do outro ser, fazer sacrifícios com prazer para conquistar o amor e elevar o espírito. Porém, nem todas estão preparadas. Assim como seus filhos podem não estar dispostos a receber esse amor. Então a gente vai lá no plano espiritual, faz um acordo, né? Muitas vezes voltamos nas mesmas famílias, às vezes nas mesmas posições, às vezes não. Às vezes na outra a gente era pai e nessa vem mãe, na outra a gente era irmão e nessa vem filho. E a gente faz um acordo e lá nesse plano, no plano espiritual, a gente diz, não, agora a gente vai voltar como uma família perfeita, vai dar tudo certo, né? Aquilo que a gente não conseguiu reconciliar, na próxima, com toda certeza nós vamos aparar as arestas e vai tudo certo. E nós viemos então, né, com o véu do esquecimento, e chegamos aqui e nos deparamos com uma outra realidade. E nós temos o livre-arbítrio, né, de seguir nessas famílias em prol do crescimento e da evolução. Só que às vezes é muito mais forte. Às vezes esses laços passados ainda têm ressentimentos, ainda têm dores que a gente não conseguiu minimizar. E a gente volta com esse desconforto. E muitas vezes a gente olha essa criança e não sabe por que a gente não consegue fazer o melhor por ela. Ou esta criança olha para esta mãe e também não consegue ser melhor para ela. E às vezes tem todas as ferramentas para dar certo e mesmo assim não consegue dar certo. Então, para ver a oportunidade que a gente tem de perceber e tentar acertar. Então, as coisas, quando elas acontecem exatamente para nós nos aprimorarmos, para nós entendermos por que nós estamos aqui. Quando eu preparava esse material, eu me lembrava, né, da minha própria história de vida. Sempre foi muito difícil. Né? Minha mãe é uma pessoa de temperamento muito forte, né? Sou filha única, então a relação minha com a minha mãe sempre foi muito difícil. Ela tem temperamento forte, eu não, né? Sou boazinha, né? Claro que eu também tenho meu temperamento forte. E hoje ela já está com 89 anos, e eu passei durante a minha vida toda sempre tendo muita dificuldade, com certeza, muitas discussões, muitos desentendimentos. Mas hoje, já eu mais amadurecida, e ela também, hoje ela já está mais senil, ela já tem muitas dificuldades de lembrar algumas coisas. E nesse momento eu preciso muito, né, ver
e entender que, por mais difícil que tenha sido a minha relação e a dela, eu me orgulho da pessoa que eu sou. E com certeza ela contribui muito para isso, por mais que as nossas relações tivessem sido difíceis. E hoje eu entendo, né? Naquele momento eu ainda não estudava doutrina e não tinha, e só julgava. Hoje eu não julgo mais. Hoje eu entendo que toda a nossa história tão difícil, vivida, né, foi para eu evoluir e para eu aprender. Hoje ela já se encontra numa situação que necessita de cuidados, necessita de atenção, e eu não posso mais querer que ela mude, ou querer que ela me dê razão, ou tirar a razão dela. Então eu tenho que entender que tudo que nós passamos juntos foi para hoje, na velhice dela, eu poder ser um pouco melhor do que um dia eu já fui. Tenho certeza que em algum momento eu não fui o que deveria ser. Tento ser hoje um pouco melhor, né? Mas eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade de nós nos perdoarmos e de a gente resgatar isso, né? Talvez ela ainda com 89 anos, até posso desencarnar primeiro que ela, né? Mas é uma oportunidade, eu vejo isso. Essa oportunidade de tentar resgatar não só essa vida que nós vivemos juntas, mas com toda a certeza que nós vivemos anteriormente. Já a minha relação com as minhas filhas sempre foi muito fácil. Então, com elas é mais tranquilo. Então, eu consigo fazer essa comparação. Que até essa relação difícil com a minha mãe serviu para que eu pudesse ter uma relação muito saudável com as minhas filhas. Alguns desentendimentos, mas de certa forma, nunca tão difícil como foi com a minha mãe. Mas é aprendizado. Essa imagem é muito forte, né, pessoal? Os filhos, quando não são amados por suas mães, é porque tiveram com elas relações de muitos conflitos em vidas passadas. Os sentimentos aversivos tendem, por vezes, a aflorar ambas as partes, impedindo esse amor e essa evolução. Essa é uma dificuldade que pode aparecer e que também pode ser vencida, e o prêmio seguramente será a evolução espiritual. Então, mesmo que a gente consiga só na terceira idade, né, evoluir e tentar vencer essas dificuldades e, como eu disse, aparar essas arestas, certamente é a oportunidade que Deus nos coloca na vida de a gente resgatar. Então, certamente quando tanto eu quanto ela nós nos desencarnarmos, né, vamos nos encontrar no plano espiritual e vamos saber que em algum momento não deu certo, mas que no final das nossas vidas a gente conseguiu pelo menos minimizar aquilo que a gente veio para fazer e até então não tinha conseguido, né? Então essas relações, elas são difíceis, mas não são impossíveis, né, de serem resgatadas, e o prêmio é esse, né? É a evolução espiritual. E a melhor coisa que tem é poder entender que a doutrina nos dá essa oportunidade de entender por que nós estamos e por que passamos por momentos tão difíceis. A relação entre mães e filhos, segundo o Espiritismo, é a compreensão. Para tanto é preciso amor, sabedoria, paciência para construir o vínculo maternal, extremamente importante. Paciência, né? Porque viver uma vida toda tem que exercitar muita paciência, quando a gente tem a oportunidade de viver mais tempo, né? Os bons hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem além do corpo. Ou seja, como eu disse, nós vamos levar daqui para outras existências e trouxemos de outras existências para cá. Então, vai além desse corpo físico, né? Ele perpetua nas outras encarnações. Lembremos sempre, aos pais e às mães, que este filho também é filho de Deus. Ele nasceu por seu intermédio. Embora esteja com seus pais, não lhes pertence. Então, nós não somos proprietários dos nossos filhos, assim como nós não somos propriedade dos nossos pais. Nós somos todos irmãos numa caminhada. Uma hora somos pais, uma hora somos filhos, uma hora somos irmãos, mas todos nessa caminhada somos filhos de Deus.
apresentar, né, à criança, né, os filhos, o mundo, e deixar com que eles construam o seu próprio mundo. Eles precisam construir através desse aprendizado. Nós não podemos o tempo todo insistir e obrigá-los a fazer aquilo que a gente pensa que é certo. Até pode ser que seja, mas eles têm vontade própria, porque são espíritos, né? A maior lição que fica para todos nós, como irmãos que somos, que devemos dar e receber amor. É dessa troca que vai surgir o crescimento recíproco, dentro de um lar amoroso, que possibilita a busca pela felicidade, pelo respeito e pela gratidão. Então é importante que todos nós sejamos gratos por esta oportunidade, por estarmos aqui. O quanto temos a oportunidade de nos melhorarmos e de sermos pessoas mais evoluídas, de perdoar tudo aquilo que a gente um dia não acreditou que era correto. Tornar-se mãe é um desejo de muitas mulheres. Para outras, a gravidez vem de maneira inesperada, com alguns receios e conflitos. Contudo, ter filhos é um compromisso extraordinário, pois somente através da reencarnação o espírito pode evoluir. Então, veja bem, nosso espírito não poderia evoluir se nós não tivéssemos nascido. Então, que grande oportunidade temos de evolução. Que grande oportunidade tem toda vez que uma criança nasce. Toda vez que a mãe dá à luz a um filho. Este espírito tem a oportunidade de evolução. Mesmo como eu disse anteriormente, se as mães não conseguem cuidar, se essas crianças entram por adoção, é porque aquela outra família precisava resgatar exatamente com aquela criança. Se não lhe foi oportunizado fisicamente, né, gerar e dar à luz, mas a oportunidade de criar esses filhos, mesmo que eles não sejam gerados. Mas o que importa é o quê? É o vínculo, é esta necessidade desta relação acontecer, sendo consanguínea ou não. Precisamos compreender que nossos filhos são espíritos. São almas que trazem sua própria bagagem psicológica, milenar, de muitos anos, né? Que nascem em nosso lar pelos laços de afeição ou pelos laços de reparação. De novo, estamos aqui para evoluir. Precisamos reparar os nossos erros. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Ele somente lhe oferece o invólucro corpóreo. Cumpre, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Precisamos dar para esses filhos esse entendimento moral, esse amor, esse apego, o respeito. Os laços de sangue não criam forçosamente a junção entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, visto que o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, o espírito já vem de outros momentos, de outras encarnações. Então, ele já existe. Então, ele vem para essa oportunidade de evolução. Isso quem disse foi o Hermínio Miranda. Para Emmanuel, ele diz: ama e eduque o seu filho, né? Oferece-lhe o melhor da tua alma, ainda mesmo que o teu filho não possa compreender a nobreza do teu sacrifício, da tua excelsitude, né? Da tua grandeza, da tua abnegação. Receberás do Pai Celestial a bênção da alegria e da paz. Então, sempre nós oportunizarmos a evolução dos nossos filhos, nós também seremos retribuídos. Nós também teremos o nosso reconhecimento, né, por Deus, por esta caminhada. E assim, um dia, né, no fim da nossa existência, o Pai nos perguntará:
o que fizestes dos filhos que vos confiei? Que todos nós possamos responder: amei-os com todas as minhas forças. Que a gente possa ter muito amor para dar, para receber, né? E devolver a Deus aquilo que Ele nos oportunizou nessa existência, de amar e ser amado. E assim a gente nos despede. Somos gratos mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada.